Meu nome é Lohane, tenho 23 anos e eu sou portadora da endometriose. No vídeo de hoje eu vim contar pra vocês como eu descobri a endometriose e os efeitos dela na minha vida, no meu cotidiano e tudo. Então, com 13 anos de idade, eu tive o meu primeiro ciclo menstrual. Assim como várias outras moças, várias outras mulheres, veio uma cólica comum, uma cólica simples e fácil de conviver com ela. Tomava um remedinho, um paracetamol e ela fazia efeito, ele fazia efeito assim, rápido, era algo tranquilo. Só que eu percebi que ao longo dos meus ciclos, a dor só aumentava. E ela era insuportável, difícil de lidar com ela. Se eu tomava um remédio, eu passei a tomar 2, depois 3, trocava a medicação e nada fazia efeito. Cheguei momentos que eu não conseguia dormir mais, eu passei a não ir na escola, nos períodos menstruais. A dor era insuportável. Que mesmo trocando a medicação, muitas das vezes a medicação me trazia efeito contrário daquilo que eu esperava. Eu tomei medicação que me deu problema no estômago, de tão forte que era a medicação para a dor, mas não resolvia a minha dor. E aí, com 17 anos de idade, foi o meu primeiro contato com o ginecologista. Da rede pública, a gente tinha que esperar anos e anos e anos para poder ter um acesso, para a gente poder conseguir, né, uma consulta. E o único diagnóstico que o doutor me deu naquele tempo foi que eu tinha muito hormônio e eu poderia ter um cisto no ovário. Poderia também futuramente não ter filhos, pela quantidade de hormônio e tal. Eu não sei explicar exatamente o porquê disso. Só que a dor ela não parava. Eu lembro que eu fiz um tratamento com anticoncepcional por 6 meses que ele me receitou e ele disse pra mim que era pra regular o meu ciclo. Porque eu também lembro que eu tinha, ao invés de ter um ciclo normal, como qualquer outra pessoa tem, de 5 dias, 7 dias, eu tinha muitas das vezes 14 dias, meu ciclo durava 14 dias, isso é quando ele não vinha. Ele vinha 7 dias e eu achava que aquilo era uma maravilha, só que no mesmo mês ele vinha novamente. Então eu vivia assim, tudo irregular. Eu fiz o tratamento por 6 meses, ajudou sim no ciclo, mas a dor não ajudou, não fez diferença pra mim. E aquilo só foi piorando a minha vida. Muita dor nas pernas. Parecia que eu cheguei até a comentar com a minha mãe que eu achava que eu ia dar trombose de tanta dor nas pernas. E eu ia consultar os médicos por falta de informação ou por falta de querer saber, né, mais sobre doenças. Eles me passaram, na verdade, foi uma fisioterapia, que não tinha nada a ver. E com 23 anos já, né, anos depois, convivendo com a dor, eu resolvi fazer um plano de saúde para mim. Porque eu vi que, de acordo com a dor, a rede pública ela não poderia resolver o meu problema. Então eu resolvi fazer um plano de saúde. Foi quando eu fiz a primeira consulta, né? Já no meu plano com o ginecologista. E só de eu contar a minha história, ele já disse pra mim: Lohane, você deve ter a endometriose. Nós vamos fazer exames e a sua probabilidade de ter endometriose. De primeira, ele já disse pra mim, o fato de ser como é que é a palavra? De eu fazer, eu esqueci. O ultrassom, ele me passou um ultrassom e ele disse pra mim assim: Lohane, o ultrassom ele não vai dar pra ver, porque no seu caso
é um ultrassom superficial, não poderia ser intravaginal. Então, não daria para ver. Se não der mesmo, nós vamos fazer a ressonância magnética. Só que antes de eu fazer essa consulta com esse ginecologista, eu sou servidora pública e eu trabalho na Câmara Municipal de Patinga. Eu passei mal lá dentro da Câmara. Eu andava de um lado pro outro, uma dor que ela não parava. Ela era constante. E geralmente eu sentia uma dor que eu tomava o remédio, ela poderia até voltar, mas ela cessava um pouco, depois ela voltava, ela não. Ela foi uma dor que eu comecei a ficar fria, gelada, comecei a tremer, comecei a sentir falta de ar, eu comecei a sentir muitas dores. Ela tomou conta do meu corpo completamente, que eu tomei remédio e não fez efeito nenhum, ao ponto de eu desmaiar e meu chefe ter que me pegar e levar para o hospital. De tão terrível foi a dor naquele dia. E daí que eu fui fazer, na verdade, agendar com o ginecologista. Aí ele passou remédio pra mim, passou remédio pra dor, Lohane, você vai fazer isso e isso. E pelo que ele disse, não deu pra ver mesmo na minha ultrassom. No outro mês, que foi esse mês, 2 semanas atrás, eu passei mal novamente. Uma dor terrível. Uma dor que não dá pra comparar, não dá pra dizer, não dá pra descrever. Que eu cheguei no médico e ele disse pra mim, na verdade, o fato de eu ter passado mal as últimas vezes, o hospital já me colocou o meu caso como de risco. Então eu já chego, em dias de dores eu já chego e já me leva como caso de risco. E o doutor disse pra mim, Lohane, quem te medicou? Quem te atendeu? E eu disse o nome do doutor e ele disse, Lohane, você não precisa fazer esses exames. Só o que você está me dizendo. Eu afirmo para você, você tem a endometriose. E a partir de hoje nós vamos começar o tratamento. E ele me deu, né? Graças a Deus, ele me deu até 2 meses de medicamentos. A medicação não é barata. A nossa medicação, porque eu faço com Dienogest, ela não é barata. Ela varia também de região também, de farmácia. Ela varia de 200 a 300 reais, mais ou menos. E eu ganhei, graças a Deus, 2 caixas. Porque, no caso, eu teria que interromper o meu ciclo menstrual. Não é interromper, na verdade, eu tenho a menstruação comum. Mas ela é com menos fluxo e ela não dá dor. A dor é uma dor. A dor eu sinto ela todos os dias, pra falar a verdade. Mas no período mesmo, não é aquela dor de morrer, não. Só que atrapalha o meu dia a dia. Eu sinto muita dor nas pernas, eu sinto muita dor no corpo. Tem dias que eu vou pra igreja e não consigo ficar em pé. Não é só no período menstrual. Os dias são assim. E o mais triste dessa dor é que as pessoas, quando elas descobrem, eu, por exemplo, se eu for contar desde quando eu senti a primeira dor insuportável, tem 11 anos. Então tem 11 anos que eu sofro com isso. E por falta de médicos especializados nessa área, eu demorei 11 anos para descobrir que eu tenho a endometriose. Assim como várias mulheres. Muitas delas não tiveram filhos pelo diagnóstico tardio. Então, mais uma vez, eu deixo aqui o meu apelo de socorro. Que alguém levante por nós. Porque até se publicar numa rede social é muito difícil, porque as pessoas não dão confiança. Ninguém tá nem aí, ninguém se importa. As pessoas só se importam quando é com elas. Outra coisa que eu queria falar, o meu dia a dia é muito difícil, é difícil dos dias a dias do começo, né? Encarar a vida é muito difícil. Tem dia que eu vou pro trabalho, dá vontade de vir embora.
muita dor. Muita dor. Muitas das vezes até os medicamentos que eu tomo não fazem efeito. Não conseguimos dormir. Então tá aí. Mais uma vez, por favor, nos ajude. Diga não à endometriose.